Fala, jogador de barra, mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu quero falar sobre o Argentinos Júnior, um time que revelou aí Dieguito Maradona e para o futebol argentino e para o futebol mundial. Então, estou assistindo uma série na Amazon Prime chamada Maradona, a Conquista de um Sonho, e através dessa temporada eu quero falar aí sobre esse time que revelou esse craque aí, que infelizmente nos deixou em 2020. Mas antes de falar sobre esse assunto, queria que você se inscrevesse aí no meu canal, que você ativasse o sininho das notificações, compartilhasse esse vídeo e comentasse, beleza? Porque se você quer aprender sobre futebol, se você quer saber sobre futebol, você está no canal certo. Coisas sobre futebol que você não sabia. Então, antes da vinheta aí, eu volto para estar falando sobre aí o clube que revelou o Dieguito Maradona. Beleza, jogador de barra? Então vamos lá. O time que revelou aí, Dieguito, Diego Armando Maradona, que morreu aos 60 anos, e foi o Argentinos Júnior, tá? O time aí da Vila Crespo, lá de Buenos Aires. E interessante que esse clube, o nome dele é Associação Atlética Argentinos Júnior. Ele tem uma história aí de altos e baixos. Então, o Argentinos Júnior, ele em 1937, ele tem um rebaixamento aí para a Série B do Campeonato Argentino, e por causa de crise financeira, coisa que acontece também com os grandes clubes aí aqui do Brasil. Apesar que o Argentinos Júnior não é uma grande equipe, né, como é o Boca, como é o River, de Monumental de Nunes. Mas então aí ele tem essa degola, por causa de questões aí de administração, questão financeira. Então o time foi despachado do seu estádio por falta de pagamento do terreno alugado e começa a jogar em estádios de outros times da Argentina. E o que acontece? O clube, então, ele foi quase à falência, quase deixou de existir. Então, os 100 sócios do Argentinos Júnior, e um deles, por nome de Inocente Garcia, sugere aí que seu primo, o Gastão Garcia, que tinha dinheiro engerado, fosse o cartola aí do clube, fosse o presidente. E esse Gastão Garcia não entendia patavina de pelota, mas como ele era uma pessoa que tinha dinheiro, nem na Argentina ele não vivia. Então, o que aconteceu é que ele foi eleito, e aí ele começou então a gerir o clube, começou a pagar as contas do clube, e alugou um terreno também, construiu um estádio modesto. Então o Argentinos Júnior começou então a andar no trilho. Falando aqui agora sobre a era de ouro do Argentinos Júnior. Então o Argentinos Júnior, na década de 1970 e na década de 1980, ele tem o seu apogeu no futebol argentino, e começando aí, uma das coisas que levou esse clube a ser um grande clube argentino aí, conhecido mundialmente, foi a questão aí dele se caracterizar nas suas categorias de base, tá? Só para você ter ideia, esse é o clube que vai revelar aí o maior ídolo do futebol, argentino, que é Dieguito, o Diego Armando. Voltando a falar aí sobre o Argentinos Júnior, então é um time, que, como eu falei na primeira parte, teve aí a sua queda, tá? Quase foi à falência. Se não fosse o Gastão Garcia para salvar o Argentinos Júnior, o Argentinos Júnior não poderia nem ter existido e não teria revelado aí o grande craque, o futebol argentino e mundial, Diego Maradona, que para os argentinos é melhor do que Pelé. Vai haver aquele debate agora na imprensa argentina, se o Messi vai superar o Maradona. D'Alessandro falou que sim, que o Messi vai ser o maior jogador da história do futebol argentino. Mas vamos voltar aqui ao assunto. O Argentinos Júnior então vai ter seu apogeu no futebol argentino na década de 1970 e 1980, tá? O time então volta para a primeira divisão do Campeonato Argentino. E aí o Maradona, então ele já começa a atuar pelo time profissional. É bom aqui salientar que, apesar de ter sido revelado pelo clube, depois de ter ido para a seleção argentina, o Maradona, ele não jogou a Copa de 78, ele já tinha 18 anos, ficou de fora, mas jogou a Copa de 82 e de 86, sendo campeão aí na Copa de 86 no México, contra aí o time alemão. E Maradona foi escolhido o melhor jogador da Copa de 86. Interessante, ele falou uma frase, depois de ter sido campeão da Copa do Mundo de 86. Ainda não estou satisfeito, agora é preciso ganhar os títulos italianos. Nessa época ele jogava pelo Napoli, da Itália. O Argentinos Júnior, então, ele passou a ser um grande time por causa da venda do Maradona.
Maradona não ganhou nenhum título, nem campeonato argentino, não ganhou nada pelo seu time que o revelou, tá? Seu time de formação. Mas com a vinda dele para o Barça, da Espanha, o Barcelona, o Argentino Júnior então vai montar um timão na década aí de 1980, que eu vou falar agora o que esse time fez na década de 1980. O time então do Argentino Júnior na década de 1980, ele ganha então o Campeonato Argentino em 1984. Então ele vai disputar a Libertadores da América em 1985. O interessante é que ele vai cair no grupo de dois times brasileiros, né? Que nessa época eram dois timaços. O Fluminense, né, o tricolor carioca, e o Vasco da Gama. O Fluminense então foi campeão brasileiro em 1984, o Vasco como vice, então foram os dois times que foram disputar a Liberta em 1985. Então era considerado ali, ainda tinha um time chamado Ferro, lá da Argentina também, que compatriota aí do Argentino Júnior. Então naquela Libertadores de 85, foi então o grupo da morte. E o então estreante, fato aqui, que é preciso aqui destacar, que era a estreia do Argentino Júnior na Libertadores da América. Nunca tinha disputado. Um time que passou por altos e baixos, então, conseguiu então, depois de ter caído para a segunda divisão do Campeonato Argentino, se ascender novamente, revelando grandes craques, como eu já falei, Dieguito Maradona, né, que essa é uma das características do Argentino Júnior, revelar jogadores aí para o mundo, né, do futebol, a categoria de base do Argentino Júnior similar ao do São Paulo, que também já revelou grandes jogadores, que ainda continua revelando. Fluminense, né, Xerém, Flamengo também, ali na Gávea, né, tinha até aquele lema, craque Flamengo faz em casa, mas vende barato. Então esse também é uma característica desse clube argentino, né, do Maradona aí, com o dinheiro da venda do Maradona para o Barcelona, montaram um timão em 1980, disputaram a Libertadores, ganhou do Fluminense no Maracanã e do Vasco. Tá? E aí foi para a final, ganhou o primeiro jogo em casa, tá? Lá no seu estádio que ele havia construído. E é bom também aqui destacar que o estádio hoje do Argentino Júnior, ele passou a ser chamado de Diego Armando Maradona em 2003, em homenagem ao craque que ele, né, revelou ao mundo. E então ele ganhou o primeiro jogo e perdeu o segundo jogo para o América de Cali, da Colômbia. E aí teve o terceiro jogo. Então o terceiro jogo foi no estádio Defensores del Chaco. Argentino Júnior ganhou a terceira partida aí no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Então consegue seu primeiro e seu último título, que foi a Libertadores da América. Então o time vai então disputar a Copa Toyota, que é hoje Mundial de Clubes. Inclusive tem um vídeo meu aí, onde eu provo que, respondendo aí aos antes, né, dizendo que o Flamengo não foi campeão mundial, eu provo que a Copa Toyota também é considerado um título mundial reconhecido pela FIFA. Tá? Até você dar uma conferida aí no card aí em cima. E vai disputar então lá em Tóquio contra a Velha Senhora, né, o time da Juventus, que naquele ano tinha um grande craque jogando pelo time aí, que era Michel Platini. Então o time vai lá e faz uma belíssima partida, tá? Mas o jogo ficou 2-2 no tempo normal e também na prorrogação, e aí vai para as penalidades. Então o Argentino Júnior, o bicho aí, vai perder aí para a Juventus nos pênaltis. Mas o fato interessante é que na hora dos jogadores da Juventus, né, receber a premiação, entre eles Michel Platini, eles tiveram a humildade de vestir a camisa vermelha e branca do Argentino Júnior, em homenagem, né, em reconhecimento de que os jogadores, né, o time aí, né, do Argentino Júnior jogou muito mais do que a Juventus. Tá? Isso é um fair play, aí, um belo exemplo que os jogadores aí deram, né, da Velha Senhora. Então o Argentino Júnior ainda consegue ganhar mais um título internacional, que é a Copa Interamericana, que é o campeão da Libertadores contra o campeão da CONCACAF, tá? Em 1985. E aí a história de ouro, né, a era de ouro aí, do futebol aí, do time Argentino Júnior, né, se encerra. Hoje o time está na primeira divisão, mas não é mais aquele mesmo time que foi na década de 70 e 80. Mas uma coisa que ser dita, né, é um fato inquestionável que é um grande time, porque revelou grandes jogadores. Entre eles, Cláudio Daniel Bock, né, que jogou no Flamengo em 1988, que foi campeão da Copa do Mundo também em 1986, e também foi campeão da Libertadores de 1985 pelo o Argentino Júnior. E Diego Maradona, sem palavras, dispensa comentários. Cambiasso também, um grande jogador argentino. E nada mais, nada menos do que Sorin, né, um grande lateral aí da Raposa, que fez fama aí na Raposa, se tornou um ídolo, né, dos mineiros aí, dos cruzeirenses, né, ganhando aí vários títulos pela o
Cruzeiro, tá? Então, realmente, essa linda história aí do time do Argentino Júnior. Se você quiser assistir aí a temporada, a série Maradona, a Conquista do Sonho, o link vai estar aí na descrição, dá para você estar assistindo. E tem várias séries sobre futebol aí na Amazon Prime. Então, beleza, jogadores de baba, até mais e se inscreva aí no meu canal, porque se você quer aprender sobre futebol, se você quer ter informações sobre futebol, você está assistindo o canal certo. Grande abraço.